Fala galera, beleza? Bom, vamos então para mais um vídeo de eletromagnetismo. Neste vídeo iremos tratar então de equações diferenciais e suas aplicações nos diversos tipos de circuitos elétricos. Bom, vamos ter, pessoal, dois vídeos, tá? Neste primeiro vídeo, nós iremos falar um pouquinho sobre as equações diferenciais homogêneas e no segundo vídeo, então, iremos discutir um pouquinho mais sobre as equações diferenciais não homogêneas, tá ok? Bom, antes de mais nada, pessoal, vamos só lembrar de uma coisa importante. Veja, toda vez que você tem um circuito elétrico, né, composto de fontes de tensão e de corrente, né, de fontes de tensão e ou de corrente, né, e resistores, quando você aplica as leis de Kirchhoff, você automaticamente chega em equações algébricas, ou seja, que são equações bastante simples de serem resolvidas, tá? Entretanto, pessoal, quando no circuito elétrico você tem, além de baterias, né, de fontes de tensão e corrente e resistores, quando você tem, né, um capacitor ou um indutor, ou seja, quando você tem, né, algum elemento que vai armazenar energia, lembre-se que o resistor apenas dissipa energia, né? O capacitor e o indutor armazenam energia. Quando você tem um capacitor ou um indutor, você então vai, através das leis de Kirchhoff, chegar então em equações diferenciais ao invés de equações algébricas, tá? Lembrando que quando você tem capacitor ou indutor, pessoal, as equações diferenciais vão ser de primeira ordem. Então nós dizemos que trata-se então de circuitos de primeira ordem. Quando você tem capacitor e indutor, aí então você vai chegar então em equações diferenciais de segunda ordem, tá ok? Bom, pessoal, nesses dois vídeos nós iremos tratar então de equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, de circuitos que possuem apenas um elemento que irá armazenar energia. Vamos então estudar como que é o comportamento geral do circuito RC. Então aqui nós temos um resistor em série com capacitor, aqui nós temos uma tensão de excitação. Veja que essa tensão, tá vendo? Ela é variável com o tempo, tá? Essa tensão de excitação pode ser uma tensão senoidal, pode ser uma tensão contínua, né? Pode ser inclusive zero, tá, pessoal? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas enfim, aqui você tem então uma tensão de excitação que vai alimentar um circuito RC, tá? Nesse circuito então vai circular uma corrente. E aí geralmente, né, pessoal, a pergunta é: qual é a tensão no capacitor ao longo do tempo? Claro que ao calcular a tensão do capacitor, você pode também automaticamente depois calcular a tensão do resistor. Basta fazer a tensão de excitação menos a tensão do capacitor, você vai ter então o resto vai para o resistor, né? E tendo a tensão do resistor, dividindo pelo resistor, você vai ter a corrente que vai circular aqui no circuito, que é a mesma, já que é um circuito série, tá? Portanto, se você calcular a tensão do capacitor ao longo do tempo, você automaticamente estará calculando todo o resto, todas as outras variáveis, tensões e correntes do circuito, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Aplicando a lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões ao longo de um loop de um circuito fechado é zero, nós chegamos então nessa expressão aqui, tá? Ou seja, né, você pode pensar assim, ó, se eu sair desse ponto aqui do circuito, né, ó, se eu caminhar aqui eu vou ter a tensão do resistor mais a tensão do capacitor, ó, como aqui eu vou entrar pelo menos, né, menos a tensão de excitação é igual a zero, e isso é equivalente a dizer que a tensão do resistor mais a tensão do capacitor é igual à tensão de excitação, ou seja, somando as tensões em cada carga, você vai ter a tensão total que você está aplicando. A tensão do resistor nós sabemos que é R vezes I. E a tensão do capacitor nós sabemos que é a carga pela capacitância. Aquela relação fundamental do capacitor que diz que Q é igual a C vezes U. Portanto, a tensão do capacitor é Q sobre C. E isso vai ser igual à tensão de excitação, tá? Finalmente, pessoal, se você, né, dividir os dois lados da equação por R e trocar a corrente por dQ dt, nós chegamos então na seguinte equação diferencial que está aqui, ó. A derivada da carga em relação ao tempo mais 1 sobre RC vezes a própria carga é igual a tensão de excitação dividido pela resistência, tá? Essa, pessoal, veja, é a equação diferencial que rege o comportamento desse circuito, ou seja, de um circuito RC sendo excitado por uma tensão externa, tá? Bom, agora, pessoal, vamos analisar o primeiro caso importante, que é o seguinte. Imagine que a tensão externa, ou seja, a tensão que vai excitar o circuito aqui, pessoal, seja zero, tá? Então, se você pegar a tensão externa, né, pessoal, né, e igualar ela a zero, né, você percebe então que essa equação diferencial, então, ela vai acabar se reduzindo a essa equação aqui, ó, dq dt, ou seja, a derivada da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre RC vezes a própria carga, pessoal, é igual a zero, tá? Percebam, moçada, o seguinte, olha, a tensão de excitação está ser igual a zero, né? A tensão de excitação não iria existir, e como isso aqui é uma fonte de tensão, você trocaria essa fonte de tensão pela sua própria resistência interna, que seria uma resistência zero, né? Ou seja, um condutor. E então o circuito RC, pessoal, sem excitação,
né, ele se converteria, tá vendo, pessoal, basicamente ao circuito RC assim, ó, um capacitor ligado num resistor, tá? Que é um circuitinho, né, bastante usual aí, né, em problemas de eletrônica, tá? Então você vai ter agora aqui, ó, um resistor ligado num capacitor, tá? Então, repetindo, pessoal, veja, ó, o circuito, né, RC, quando ele é excitado por uma tensão externa, né, ele possui essa equação diferencial, tá? Para cada tipo de tensão de excitação, você vai ter uma equação diferencial um pouquinho diferente. Esse lado da equação diferencial vai ser sempre o mesmo, e esse lado aqui ele vai mudar de acordo com a excitação. No caso de uma excitação zero, tá, a equação diferencial fica com esse formato aqui, e isso é equivalente a você ter um capacitor ligado num resistor. Bom, pessoal, um capacitor ligado num resistor, se o capacitor não tiver carga nenhuma, né, não vai acontecer nada, tá? Então, geralmente, esse circuito aqui ele funciona assim, ó. No tempo zero, a tensão do capacitor é uma certa tensão V0, ou seja, a carga do capacitor é uma certa carga inicial. E eu quero saber, então, como que a tensão do capacitor varia com o tempo, tá? Percebam que esse circuito, né, com uma tensão de excitação zero, ele leva a equação diferencial. Essa equação diferencial, pessoal, que possui zero do lado direito, ou seja, isso aqui é uma equação diferencial homogênea, tá? E aí, pessoal, o que acontece, né? E a solução dessa equação diferencial homogênea, né? Nós chamamos então de resposta livre ou resposta natural. Ou seja, é a solução natural, né? Ou seja, é a forma como o circuito RC vai responder quando ele não tem excitação externa nenhuma. Ou seja, quando você tem apenas o resistor e o capacitor, tá? Então a resposta da equação diferencial homogênea vai ser a resposta livre ou resposta natural, tá? Bom, como que nós vamos então resolver essa equação, pessoal? Vamos então agora chegar à solução da equação diferencial homogênea. Vamos lá. Pegando a nossa equação então, que é dq dt mais 1 sobre rc igual a zero, você simplesmente faz o seguinte, ó, você passa o 1 sobre rc q para o lado de lá. Então nós ficamos com dq dt igual a menos 1 sobre rc q. Depois você pega e passa tudo que tem q de um lado, tudo que tem dt do outro, tá vendo? Então o q que está aqui em cima vai passar para baixo, né? E o dt que estava aqui embaixo vai passar lá para cima, então nós ficamos com dq sobre q igual a menos 1 sobre rc vezes dt. Agora vamos integrar dos dois lados, né? Integrando, vai ficar a integral de dq sobre q de um lado e a integral de menos 1 sobre rc dt do outro. A integral de dq sobre q é o ln de q, né? A integral de dt, de menos 1 sobre rc dt é o próprio menos t sobre rc, certo, pessoal, né? E agora, como você integrou aqui, gente, você tem que somar então uma constante, tá? Por exemplo, do lado de cada equação, tá? Então nós ficamos com ln de q é igual a menos t sobre rc mais uma constante, tá? Ou ainda, né, pessoal, como aqui é o ln, né, pessoal, então aqui a base é e, aqui a base então vai ser e, né? Então e elevado a isso tem que ser igual a q. Ou seja, q então vai ser e elevado a menos t sobre rc mais c. Esse e elevado a menos t sobre rc mais c pode ser escrito assim, ó, e elevado a menos t sobre rc vezes e elevado a c, né? Aí você conserva a base, soma os expoentes e você volta aqui, tá vendo? Ó? E esse e sobre e elevado a c, pessoal, é uma outra constante que eu vou chamar de k. Portanto, galera, a solução geral da equação homogênea, ou seja, quando o circuito RC não recebe nenhum tipo de excitação, a tensão de excitação é zero, o circuito está livre, está oscilando livremente, né? Você vai ter então essa solução aqui, ó, Q igual a K e elevado a menos T sobre RC, tá? Essa aqui é a solução geral da equação homogênea. Pessoal, gravem bem essa solução, tá? Porque essa solução geral da homogênea, depois a gente vai utilizar essa solução aqui, tá? Para resolver depois o probleminha mais complicado, que é o problema onde a tensão de excitação não é mais zero, onde você vai ter uma tensão de excitação sendo aplicada no circuito, tá? Aí você vai ter uma equação diferencial não homogênea, e para resolver essa equação não homogênea, nós vamos precisar dessa solução aqui da homogênea, tá? Essa aqui é a solução geral. Bom, aí nós sabemos que para sair da solução geral e chegar na solução particular, temos que utilizar as condições iniciais. A condição inicial seria que no tempo zero, a carga é uma carga inicial que é zero, né? Jogando então o tempo zero e a carga inicial que é zero aqui, nós chegamos então, pessoal, que o K é simplesmente o Q0, ou seja, galera, então, a nossa equação seria então Q é igual a Q0 e elevado a menos T sobre RC, dividindo por C dos dois lados, né, pessoal? Q sobre C é a tensão. Então nós chegamos na solução final, na solução, né, particular, né, pessoal, né, da homogênea, ou seja, a resposta final que é tensão do capacitor vai ser uma tensão inicial e elevado a menos T sobre RC, tá? Ou seja, pessoal, se a gente for fazer um gráfico agora dessa solução, nós ficaríamos com um gráfico mais ou menos assim, veja, olha só, né? Então nós sabemos então que no tempo zero, né, a tensão vai ser a própria tensão inicial, né? Ou seja, no tempo zero a tensão vai ser o próprio V0, tá?
E aí, pessoal, vai acontecer o seguinte, olha só, no tempo igual a RC, você vai ter então E elevado a menos RC sobre RC, vai ficar E elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre E, tá, pessoal? Como o E ele é um pouquinho menor do que 3, então 1 sobre E vai ser um pouquinho mais do que 1/3, tá? 1/3 é 0,33, mais ou menos, né? Então 1 sobre E vai ser 0,37, tá, pessoal? Ou seja, depois de um tempo igual a RC, né? A tensão ela vai cair para 1 sobre E, ou seja, vai cair para 37% de E, tá? E aí, pessoal, nos tempos depois, né, 2RC, 3RC, 4RC, 5RC, etc., tá? Essa tensão vai caindo cada vez mais, né? Aproximadamente 1/3 a cada intervalo de tempo desse aí de RC, né? Até que, pessoal, geralmente, né, nos circuitos de eletrônica, né, o pessoal costuma dizer que num tempo em 5RC, a tensão é praticamente zero, ou seja, o capacitor praticamente se descarregou. Isso é mais ou menos uma convenção, tá, pessoal, tá? Agora veja, esse tempo, pessoal, RC, tá? Que é o tempo que demora para a tensão cair para 1 sobre E, esse tempo é chamado de constante de tempo, né? E é dado, então, pelo produto da resistência pela capacitância, tá? Importantíssimo lembrar também que, se você calcular, tá vendo, pessoal, a derivada, né, dessa solução, ou seja, o nosso U', tá? Você vai perceber que derivando você vai ter o próprio V0 E elevado a menos T sobre RC, vezes a derivada do expoente, tá, pessoal? A derivada do expoente, a derivada de menos T sobre RC, é menos 1 sobre RC, tá? Então vejam que aqui, ó, o nosso E elevado a menos T sobre RC vezes V0 é sempre positivo, né? Ó. Então a primeira derivada, pessoal, vai ser sempre negativa, ou seja, a função vai ser sempre decrescente, né? Como é o caso aqui, ó, tá? E é importante perceber que a derivada no tempo zero, pessoal, se você jogar o tempo zero aqui, ó, tá? A derivada vai ser exatamente menos V0 sobre RC, pessoal, tá? Ou seja, né? A reta tangente, ó, que passa aqui, ó, pelo ponto inicial, pessoal, ela vai ser uma reta negativa, como está aqui, tá vendo? Ó? E o coeficiente angular dela vai ser menos V0 sobre RC, pessoal. Veja que o coeficiente angular, lembra, é ΔY sobre ΔX, tá? Ou seja, o ΔY seria o próprio V0, como está aqui, ó, e o ΔX seria o próprio RC, como está aqui. Ou seja, pessoal, a reta tangente, então, ó, ela passa por aqui, ó, e encontra bem aqui o primeiro tal, aqui, ó, o primeiro RC, tá? E se você calcular, pessoal, a segunda derivada dessa função, pessoal, né, só para você garantir que o gráfico está certo, tá? Você vai perceber que a segunda derivada vai ser positiva sempre, ou seja, o gráfico, então, tem concavidade para cima, tá? Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro vídeo, tá ok? Então não se esqueçam da ideia fundamental, tá, pessoal? Lembra? Quando você tem um circuito RC, com uma excitação externa, tá? Você sempre vai chegar nessa equação diferencial, tá vendo? Ó? Essa equação diferencial, então, ela tem o lado esquerdo dela, que nunca muda, tá? E o lado direito, que depende da tensão externa, né? Quando a tensão externa é zero, nós vamos ter uma equação diferencial homogênea, e aí a solução dessa equação diferencial homogênea é a chamada solução livre ou natural, tá? E no próximo vídeo nós iremos falar então sobre o que acontece quando a tensão de excitação não é zero, tá ok, pessoal? Não percam então o nosso segundo vídeo sobre circuitos elétricos e equações diferenciais, parte 2, ok? Muito obrigado e um beijo no seu coração.